Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aí falando sobre dependência religiosa, né? É um assunto que tem muito o que dizer. Eu tô falando, claro, né, a partir da minha experiência, então a minha experiência vem da Umbanda, que eu quero deixar muito claro, eu já falei isso várias vezes, mas eu quero deixar mais uma vez claro aqui que eu tenho muito carinho, muito amor pela Umbanda. Eu sei que é uma filosofia de vida extremamente bonita, linda, enfim, ela traz princípios incríveis que eu acho que vai acabar sendo aí uma das maiores religiões adotadas no mundo, né? Mas a dependência que os líderes geraram nos filhos de santo durante esses anos todos não é saudável, não é de verdade, né? E eu sei que hoje grandes nomes que eu inclusive sigo, acompanho, aprendo muito, como Cumino, né? O Alexandre Cumino, e Alain Barbieri, e Adélito Simões, e muitos outros, né? Trazem a Umbanda como filosofia de vida, como alma, né? E vem desmistificando, mesmo ensinando, né? A ritualística, trabalhando com a religiosidade, trabalhando com a ritualística, não está desmistificando essa coisa da dependência, né, do medo, da falta de poder, da ignorância, né? Então você como médium é um aparelho, você é um receptor e transmissor. Então não é só a incorporação que faz de você um médium. Pelo contrário, você é médium desde criança, você tem hipersensibilidade quando criança, né? Você sente o ambiente, você sente a energia das pessoas, você sente a energia das plantas, dos animais, e você vai perdendo isso, né? Porque aí vem a tal da racionalidade de que isso não existe, do que aquilo também não existe, e aí você vai criando certos bloqueios. Mas você como médium, você é um aparelho, você é um receptor e transmissor. Então as intuições, então a sensibilidade, então as ideias são mediunidade. Tem guia ali? Provavelmente. Mas pode ser simplesmente você com todas as lições adquiridas, com a sabedoria que você adquiriu com a prática da religião, com os seus guias ou não. Essa dependência da casa é algo que vem realmente sido utilizada por pais e mães de santo que também tiveram essa doutrina, que também tiveram essa crença enraizada neles, né? Essa coisa de pai e mãe de santo dá a impressão de eterna dependência, né? Porque pai e mãe é para sempre. Até isso a gente está quebrando, né? O universo está trazendo muitas lições que a gente aprende muito sobre isso também. Sobre laços familiares e tudo mais, vínculos, né? Consanguíneos, e que nem sempre é o que te faz bem, é o que te faz feliz e tudo mais, e você encontra pessoas especiais por aí na vida que se tornam família, que se tornam irmãos, pai, mãe, muito mais saudáveis, muito mais presentes, né? Muito mais equilibrados no sentido de família. Mas enfim, vamos falar da dependência. Muito se fala sobre receber guias em casa, né? Os pais de santo falam isso, mas é muito
né? Quando a gente chega a comentar que sentiu a vibração, que sentiu um guia dentro de casa, os pais de santo já falam, não pode, você não pode fazer isso. Tem pais de santo mães de santo que proíbem até de acender vela, né? Não façam isso, não se permitam esse tipo de limite, de ignorância. Você tem total liberdade, assim como responsabilidade também, né? Então, se você não tiver essa certeza, se você tiver tomado pelo medo, né? Se você realmente sente em algum momento que isso não é certo, não faça mesmo, porque o universo é assim, a física quântica mostra isso, tudo é sobre, nós cocriamos, né? Então o universo ele vem trazendo situações, pessoas e acontecimentos que vão confirmar, reafirmar aquilo que você acredita, né? Então, se você realmente acredita que você não pode trazer os seus guias em casa, que seus guias não podem vir se comunicar, cuidar de alguém, tratar alguém na sua casa, mesmo você tendo a confiança, já tendo essa conexão, já incorporando esse guia já há algum tempo no terreiro, você acha que não identifica essa energia dele e que você se sente inseguro, você tem medo de não ser o seu guia, você tem medo de ser um obsessor, de ser um egum. Inclusive me perguntaram assim, mas você precisa saber chamar e precisa saber mandar embora, né? Não, gente, não. Quem que você vai mandar embora? Teu mentor que veio te ajudar? Não, ele vem, faz o trabalho dele e vai embora. Isso vem lá da brincadeira do copo, né? Que você chamava um egum qualquer, um cara que estava ali perdido, passando, inclusive que se dispõe a fazer esse tipo de brincadeira, e sempre vai se dar mal mesmo, porque você não sabe que espírito que está ali te respondendo. E muitas vezes também foi algum espírito que, para falar para você não faça mais essa brincadeira idiota, deu um susto em todo mundo, né? São normalmente crianças que fazem isso, mas essa história de mandar embora, gente, olha, vamos parar com isso. É a mesma coisa de você pede ajuda o tempo todo para os seus guias. Você está o tempo todo pedindo, fulano me ajuda nisso, ciclano me ajuda naquilo, fulano de tal me ajuda naquilo outro. Você vai para o terreiro, passa horas ali, o cara senta para atender os outros, cura pessoas, orienta outras, faz todo um trabalho de limpeza em você, de reequilíbrio em você, traz intuições, ajuda em tudo, e depois você chama ele para ajudar alguém, e depois você se preocupa em como fazer para mandar ele embora. Faz sentido. Não faz nenhum sentido. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu fui kardecista durante 10 anos da minha vida, já contei isso para vocês aqui, mas eu vou reafirmar isso aí, vou recontar. E lá eu aprendi muitas coisas. E eu acho que a mais importante delas é a responsabilidade, o compromisso, as regras, né? A gente chama de doutrina, né? Você saber que existe uma grande organização do lado espiritual. E essa organização, ela é muito bem feita. Ela não segue esses nossos padrões conturbados, né, de coisas. É tudo muito bem organizado. Aqui a gente sofre intempéries aí, você se atrasa, você tem que desmarcar, lá tudo é muito bem organizado, né? Porque eles inclusive têm acesso a algumas coisas mais para o futuro. Então, as coisas acontecem de uma forma diferente. Então, no kardecismo eu aprendi muito isso, né? A organização, o respeito com o horário, o respeito com
com a organização do espaço, de como as coisas vão acontecer e fazer com que as coisas sejam feitas de uma forma mais tranquila, mais organizada e tudo mais. Aprendi muito, claro, a teoria da espiritualidade, né, com as obras de Allan Kardec, respeito muito, né, mas eu também aprendi coisas que eu não aconselho. E uma delas é preconceito. Quando eu ouvia falar de Umbanda, eu ouvia coisas feias. Eu cheguei a ouvir isso, né? Como você confia a sua vida? Você vai pedir ajuda para espíritos viciados? Espíritos que vêm em terra, bebem bebida alcoólica, fumam. Eles que precisam mais de ajuda do que você. Você precisa se alinhar com seres de luz. Ali não tem. Eles precisam de ajuda. Claro que dentro da doutrina, né, a gente respeita isso. Eu acreditava nisso também, eu pensava isso. Faz sentido, né? Tem razão. É isso mesmo. Aí depois você vai se abrindo, né? Você vai começando a entender que em todo lugar existe algo interessante para você aprender. E como eu contei para vocês, eu já tinha essa experiência com o meu pai em casa, eu só não sabia que aquilo era Umbanda, né? E depois a gente foi se abrindo e conhecendo, conheci umbandistas e vi como eles eram pessoas boas e especiais e me permiti. Fui conhecer um lugar, né, uma casa que estava extremamente começando, assim, no extremo começo do negócio, né? E fui pela Maria Padilha, porque era uma entidade que eu conhecia e cuidava e amava desde criança, sem saber o que ela era. Inclusive, ela é minha madrinha, né? Muita honra. E fui por causa disso. Levada a conhecer assim. E eu encontrei um mundo completamente diferente do que eu ouvi. E fui buscar saber por que essas entidades de tanta luz, de tanta humildade, ao mesmo tempo tanta sabedoria, porque as pessoas acham que pessoas humildes são ignorantes, né? É um grande erro pensar isso. E aí eu fui estudar. E é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Parem de ficar dependendo de opinião alheia. Vai ler. Hoje a gente tem acesso a muita coisa. Sinta no coração. Aquilo não parece real, tá escrito ali, mas aquilo não parece real, então, por favor, ignora. Filtra. Você tem essa capacidade, todos temos. Eu já li muita bobagem. Cheguei a acreditar também em muita bobagem. Hoje não, hoje eu vou buscar, hoje eu vou entender, eu vou procurar saber, além dos meus orientadores, que eles são incríveis, né? E eles vêm quebrando, há anos eles vêm quebrando esses paradigmas, eles vêm quebrando esses dogmas. Gente, não é assim, pensa nisso, sente. O maior conselho dos meus guias, independente da linha em que eles vêm trabalhar, é sinta. Não há certo ou errado, sinta. Isso te faz bem? Não faz? Então não faça. Não é real, não é verdade. Seu livre-arbítrio não está limitado a uma coisa ou outra, é infinito. Inclusive no que acreditar, no que seguir, no que respeitar, né? Então, para que serve o fumar? Eles não tragam. Eles não estão sujando o corpo do médium, pelo contrário, o trabalho deles é limpar, equilibrar, tratar.
Então, para que eles usam o cigarro, o charuto, o cachimbo? Por causa do fumo, por causa da erva. O cigarro, porque é uma coisa que era um instrumento mais fácil para se conseguir. Né? O cigarro de palha, ele é mais limpo, ele é mais, né, é o mais indicado, porque não tem toda a química que tem os outros cigarros, mas a função deles para os guias é essa. O fumo é extremamente poderoso contra larvas astrais, contra miasmas energéticos. Então, quando o guia ele tá fumando em volta de você, ele tá limpando você, a tua aura, o teu campo energético, o teu corpo etérico. Tá limpando o seu lado de fora. Mesma coisa do consulente, tá lá limpando ele, quebrando um monte de larva que tá ali, um monte de miasma, um monte de coisa ruim ali para poder tratar. Porque a bebida, cada um tem a sua bebida, né? O preto velho vem lá com o cafezinho dele. Tem uns que tomam vinho, fiquei sabendo, né? No meu terreiro não tinha, mas enfim, eu sei que tem em alguns lugares, porque o álcool traz essa potencialização de limpeza. Tem uísque, tem o marafo, tem a cerveja que alguns tomam. Eles usam aquele fluido para limpar o seu sangue, que é a sua energia vital, é por onde corre a tua energia vital. É o que corre por todos os órgãos. Então, energeticamente falando, isso são ferramentas, são instrumentos de limpeza, de equilíbrio, não são vícios. São utilizados para limpar você por dentro e por fora, para o trabalho ser feito. Enquanto eles estão limpando o seu templo, eles estão conversando com você, te passando sabedoria. Este é o tratamento espiritual. É consciência, gente. É consciência. Quando você chega num guia de Umbanda hoje e pede ajuda para alguma coisa, o que você vai receber é instrução. É conhecimento, é a sabedoria deles. Não é, pode deixar que eu vou resolver. Porque não é assim que funciona. Então, essa dependência religiosa é algo para gerar, muitas vezes, o sustento da casa. Então, o que a gente precisa fazer é deixar de transformar, né, transmutar com a energia lá de Nanã e de Obaloaê, dentro do trono da evolução, transformar essa obrigação em compromisso, em comprometimento, em responsabilidade. Você não é obrigado a nada. Mas se você se comprometer, cumpra. Se aquilo não está te fazendo bem, saia deste lugar, vá buscar outro. Ou não. A sua espiritualidade, ela é sua, é o seu desenvolvimento pessoal. É o seu desenvolvimento energético consciencial. Não depende de lugar. Depende de você. Ter orientação, ter mentores, ter ajuda é muito melhor. Claro. Claro que é. Muito melhor. Você entender o caminho pelo qual você pode ir é muito mais confortável. Inclusive, é mais rápido. Mas os processos que você tiver que passar, vai passar. Não tem jeito. O que muda? A sua consciência. A sua consciência. O que muda o efeito na sua vida é a sua fé. Então, o princípio de tudo, pare de colocar na mão de um guia ou na mão do pai de santo, da mãe de santo, do terreiro, do líder espiritual, do sacerdote, sei lá quem. A sua vida. Traga ela de volta.
Entenda quem você é, para que você veio. Quais são as suas missões aqui. Não existe destino. Existem escolhas. Você determina o que veio fazer aqui. E no meio do caminho você muda isso muitas vezes. Muitas vezes. E o autoconhecimento, você muda porque você vai sentindo e vai, às vezes, muitas vezes, se perdendo, né? Aí, por isso, a função de guias, de mentores, de orixás, de autoconhecimento, de mapa astral, de numerologia. Porque aí você vai se autoconhecendo, você vai começar a trazer à tona a consciência do que você tem em você, do que você é como pessoa, na real, tirando todos os filtros de cultura, criação, educação, sistema, tudo. Aí você vai entender o quanto você está desalinhado do teu propósito de vida, o quanto você está fora do prumo energético espiritual, né? Então a minha mentoria, o meu trabalho, ele vem baseado nessa necessidade. Eu tô vendo as pessoas sofrendo muito. Quantas pessoas eu vi debandarem da religião, por correrem da religião, porque não podem, não querem, não se veem confortáveis em ter liberdade. Porque essa liberdade traz responsabilidade. E é muito melhor você seguir alguém, não é? Porque se estiver errado, não é culpa sua. É muito mais confortável você não perguntar nada. Se alguém que está ali se dizendo ser líder, representante de Deus na Terra, você vai questionar para quê? Só segue. Cara, não faz pensar. A gente não perde tempo com isso não. A gente só diz amém e tá tudo certo. Não tá. Porque a vida tá cobrando. O planeta tá passando por esse momento de despertar coletivo. É um movimento universal, ninguém vai fugir. Por isso essa pressão toda, por isso problemas de saúde, por isso problemas psicológicos, mentais, emocionais. Porque você precisa olhar para dentro, você precisa voltar-se para si. Você precisa desenvolver o autoconhecimento, a autocompaixão, o autocuidado. E claro, com isso, desenvolver e ser aquilo que veio para ser. E aí entra os seus guias, aí entra a energia dos orixás, que a gente chama de orixá, mas eu já falei para vocês, orixás são pilares energéticos, não são seres, eles estão em você, são potenciais que você tem. Então, eu quero falar para vocês isso. Se libertem. Cortem as correntes. Ninguém que está preso está confortável. Esteja onde estiver com amor. Os laços podem ser muito bem-vindos quando eles são feitos com energia de amor, com energia de fé, com energia de comprometimento. Existe a grande ilusão, inclusive um erro muito grave dentro do campo energético e metafísico, que é a falsa caridade. A pessoa aprendeu que ela precisa ser boazinha. Ela precisa ser boazinha, Deus está vendo. Então ela é caridosa. Ela passa 50 anos num terreiro, prestando caridade. Eu não vou falar só disso não, tá? Eu tô falando assim, tem gente que passa 50 anos na igreja, passa 1 hora, 1h30, 2 horas no terreiro de Umbanda, vai muito mais que isso, muitas vezes.
sai de lá falando mal do outro. Sai de lá falando da roupa da fulana que estava no banco da frente. Fica invejando o carro do outro. Dentro do terreiro, tem vaidade, tem tanta vaidade que os médiuns têm ciúme. Os pais de santo têm ciúme das entidades dos filhos. Então isso não é ser bonzinho, não. Seja você. A inveja é um sentimento humano, é um sentimento de sombra. Sim, é um sentimento de sombra. Precisa ser trabalhado, não ignorado. Se você sente inveja de alguém, se você olha para o outro e fala, por que ele consegue? Por que ele tem e eu não tenho? Trabalhe isso em você. Não esconda. Não finja que não sente. Não finja que não pensa. Trabalhe isso em você. É o momento. A Era da Luz, ela vem como um holofote em tudo e em todos. A gente está vendo, né? Na política, a gente vai ver em tudo. Então nada vai ficar oculto, nada mais vai ficar escondido, tudo vai vir à tona. Então seja verdadeiro, se reforme, não importa o que você foi ontem, seja outro hoje. Você será outro amanhã. E os teus mentores, os teus guias, o teu caboclo, o teu preto velho, teu Exu, teu marinheiro, tua criança, teu malandro, estão aí com você, cada um dando uma orientação, são amigos, são conselheiros. É um grande suporte energético espiritual, porque são muitas pessoas trabalhando para te ajudar. Então faça a sua parte. Para com essa dependência, você não precisa de ninguém. Você pode ter alguém. Você pode sim ter um líder, você pode sim ter o orientador aqui, uma casa para seguir. Não há nada de mal nisso, mas faça isso de coração, faça isso com liberdade de ser, de agir. Haja com seu coração. Tá bom? É isso, gente. Tive que fazer outro vídeo porque eu tava aqui com o meu celular na memória máxima e vai ficar um vídeo longo, mas vai ficar, eu acredito que seja libertador, acredito que seja libertador para muita gente. Eu não vou agradar todo mundo e nem tenho essa pretensão, mas a minha intenção sempre foi orientar e eu vou continuar fazendo como eu acho que eu tenho que fazer. E quando eu tiver que me corrigir, eu venho aqui me retratar também. E eu quero que vocês também me ajudem com isso. Me sigam no canal, né? Aperta o sininho aí pra gente ter essa comunicação mais rápida. Toda vez que eu colocar alguma coisa, você ser avisado. Coloquem sugestões das dúvidas de vocês. Se você estiver nesse processo de autoconhecimento, tá achando que tá difícil, não tem um lugar, não tem uma orientação, quer fazer uma mentoria, tô disponível também, é só me chamar, tá bom? E a gente vai junto, vai fazendo cada grãozinho de areia se movimentar para que a montanha seja feita, tá bom? Um grande abraço de luz para vocês, cuidem-se, cuide da tua espiritualidade com consciência, tá bom? Corta essa dependência. A dependência não é boa para ninguém, não é saudável, tá bom? Então vamos ter liberdade de ser, de agir, de fazer com consciência, com iluminação, com coração, com amor, tá bom? Fiquem na luz, sejam luz e até o próximo vídeo.